Vamos abrir as nossas Bíblias nesse momento. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, Atos capítulo 20, onde nós iremos ler os versículos de números 20 e 21. Atos capítulo 20, versículos de números 20 e 21. Diz assim a palavra do Senhor: como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Podeis assentar. Meus amados irmãos, a mensagem do Evangelho que Deus nos incumbiu de pregar, ela tem uma dimensão objetiva, onde se apresentam fatos e acontecimentos, e uma dimensão subjetiva, onde nós pensamos estes fatos à luz da resposta humana, que deve ser congruente com eles. Distinguimos a lei do Evangelho, porque a lei exige de nós, exige obras, exige perfeição moral, e aqui me refiro à lei de Deus, tornada pública por Moisés, mas inscrita no coração de todo homem, porquanto dela dá testemunho a consciência. Esta lei, como disse eu, ela exige uma correspondência de obras. O elemento humano correspondente à lei são as nossas obras. Mas a Bíblia Sagrada diz que pela lei nenhuma carne será justificada diante de Deus, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Um homem religioso, devoto, judeu, como Paulo, antes da conversão, por mais que ele tivesse uma conduta externa considerada pelos fariseus irrepreensível à luz da lei que fora dada por Moisés, ele disse em Romanos 7:7, eu não conheceria o pecado, ou seja, o meu pecado, se a lei não me dissesse, não cobiçarás. Então Paulo, que por fora, em sua conduta externa, estava sempre ordenado, segundo as tradições religiosas do seu povo, quando investigou o seu próprio coração, onde a lei de Deus também atinge, dizendo não cobiçarás, ele então pôde perceber quão pecador era. Romanos 7 é Paulo falando da luta contra esta cobiça interior. Ele poderia refrear sua manifestação em certos momentos, mas não poderia extingui-la do seu coração. E aí ele fala: eu não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, este faço. De maneira que já não sou eu quem o faço, mas o pecado que habita em mim. E ali Paulo conclui que nele mesmo não existe bem algum, e vê realmente a corrupção no seu coração. Note que é necessário uma profunda reflexão para nós vermos quão pecadores somos, porque se nós nos investigarmos só à luz dos pareceres externos dos outros homens, que veem apenas aquilo que nós fazemos do lado de fora, pode ser que tenhamos algumas pessoas dispostas a nos aplaudir, embora o próprio orgulho que advenha disso para o que fez alguma coisa já o está levando a incorrer em pecado. Mas Deus sonda os corações. Jesus é descrito como tendo olhos como chama de fogo. No Antigo Testamento, Deus era mencionado como aquele que esquadrinha os rins e o coração. Deus não vê como o homem vê, não vê o exterior, Deus vê o interior.
Os fariseus com os quais Jesus disputou várias vezes eram homens religiosos, eram homens conhecedores do Velho Testamento, da lei, dos profetas, e procuravam, por aquilo que eles tinham respeitabilidade por sua conduta exterior, colocar isso como uma vantagem para a sua condição diante de Deus. Mas Jesus os confrontou com firmeza. Jesus disse: vocês buscam ser reconhecidos pelos homens, então já tiveram a recompensa de vocês. Mas diante de Deus vocês são sepulcros caiados. Uma sepultura bem adornada pelo lado de fora, mas dentro tem um corpo, um cadáver em putrefação. Jesus disse: vocês limpam o exterior do copo, mas o interior permanece sujo. No Sermão do Monte, Jesus também confrontou os seus ouvintes, quando disse: ouvistes que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, quem se encolerizar contra o seu próximo, já cometeu homicídio. Jesus disse: não adulterarás, diz a lei. Mas se alguém cobiçar a mulher que não é a sua, desejá-la ilicitamente, já cometeu adultério. De maneira, irmãos, que se a lei de Deus for considerada com o rigor moral que ela tem, todos nós nos perceberemos pecadores. E digo-vos que ninguém vai chegar ao Evangelho sem primeiro levar a lei de Deus muito a sério. Aqueles que só veem pecados em suas condutas episódicas, externas, as mesmas que os de fora reprovam, mas não enxergam pecado naquilo que Deus sonda e que eles ocultam dos outros e negam de si, esses não viram ainda a severidade e o rigor da lei de Deus. Aqueles que confundem a aprovação humana com a aprovação divina ainda não entenderam com profundidade o sentido da lei de Deus. Aqueles que ainda não foram atingidos em sua consciência pela culpa, pelo pesar, não apenas por atos que fizeram, mas pela mácula que habita em seus corações, ainda não viram o rigor da lei. A Bíblia diz que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Uma das formas de Satanás fazer isso é embotando os sentidos morais, é anestesiando a consciência, é levando o homem a racionalizar seus próprios atos transgressores, a justificar-se diante de si próprio, para não ver quão pecador é, e assim ele não consegue ver a luz do Evangelho. Ele ouve o Evangelho, ele entende a mensagem, mas a mensagem não o impacta, a glória não refulge, porque ele não se vê um pecador. Ele não consegue ver o valor do remédio, porque não recebeu com confiança o diagnóstico trágico acerca da sua vida. Há pessoas que se acostumam a ouvir o Evangelho e até gostam da história da cruz, de um amor imensurável de Cristo, falam disso com emoção, mas nunca viram a sua grave condição diante de Deus para que um ato tão drástico da parte de Deus, submeter seu filho à morte, se tornasse necessário. A lei exige, mas Evangelho significa boas notícias. O Evangelho não vem exigir, vem nos falar do que já foi feito, e foi feito por Deus. O Evangelho não está centrado no que o homem pode fazer, mas no que Deus fez pelo homem. É descrito o Evangelho como palavra da fé em Romanos 10, e Paulo diz: essa palavra da fé está próxima de vocês, da boca de vocês, do coração. Porque a fé não pergunta como traremos Cristo do alto, como faremos ressuscitar, diz o apóstolo Paulo. Ou seja, a fé não produz os fatos que o Evangelho proclama, a fé os recebe, a fé os acolhe, mas não os produz. Não fomos nós que trouxemos do alto Jesus. Jesus não veio morrer por nós porque merecíamos, porque éramos portadores de dignidade que reclamava sua ação.
Ele veio morrer por uma razão que não está em nós, mas nele, é que Deus é amor. Deus nos amou não pelo que somos, mas apesar do que nós somos, nos amou em função do que Ele é. E na contramão das expectativas enviou seu Filho para dar a sua vida pelos rebeldes e pelos transgressores de sua própria lei. O Evangelho noticia que Jesus se encarnou, veio, morreu e ressuscitou. Morreu pelos nossos pecados, sendo justo, morreu pelos injustos. Antes, sendo Deus, se fez carne, e ao terceiro dia ressuscitou para ser o refúgio dos que nele creem, para ser o intercessor, advogado, sumo sacerdote de tantos quanto a ele recorrem para tê-lo como Salvador. O Evangelho, portanto, dá as boas notícias, mas é uma resposta congruente do homem para com o Evangelho. Do outro modo, meus irmãos, todos estariam salvos. A morte de Jesus não salva a todos automaticamente. Ela faz a provisão de uma salvação já completa, que nos é dada como dádiva. Mas há um modo de acolhê-la, esta salvação, de recebê-la. Há uma resposta congruente com os fatos do Evangelho, que significa boas notícias. E aqui nós temos as respostas que Deus espera, que eu digo no plural, mas poderia dizer no singular. Quem conhecer profundamente a Bíblia saberá que não há verdadeiro arrependimento sem fé, nem fé sem arrependimento. São dois lados de uma mesma moeda. Mas para tornar-se tão didático quanto possível, Paulo distingue as duas coisas. Em Atos 20 e 21, o texto que lemos, Paulo diz: nada que útil seja deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto a judeus como a gregos, o caminho da salvação é o mesmo para qualquer um, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui se fala de arrependimento e fé. O arrependimento é a infraestrutura da fé, a fé é o acabamento do arrependimento. E se você prestar atenção, diz arrependimento para com Deus e fé no Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós nos arrependemos em relação a Deus, o Pai acima de tudo, como se revelou desde a criação, que estabeleceu a lei da qual somos transgressores. Nós nos arrependemos diante do justo juiz, do supremo legislador, e nos refugiamos em seu Filho encarnado, que por nós morreu na cruz. Arrependimento para com Deus e fé no Senhor Jesus Cristo. Essa é a resposta congruente com o Evangelho, é o lado subjetivo da nossa pregação. Nós não dizemos que o homem vai produzir salvação, a salvação está consumada na cruz. Jesus disse: Pai, está consumado, nos obteve uma eterna redenção pelo seu sangue, mas o modo de recebê-la, de mostrar um entendimento e uma adesão subjetiva aos fatos do Evangelho, é o arrependimento para com Deus e a fé no Senhor Jesus Cristo. Comecemos pelo arrependimento. A Bíblia Sagrada diz lá em Romanos, no capítulo de número 3, versículos 24 até o 26, diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar, preste atenção a isso, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Versículo 26, para demonstração, mais uma vez, da sua justiça, neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Na cruz, Deus demonstrou a sua justiça. Nós haveremos de falar aqui que Deus lá também demonstrou o seu amor, mas a Bíblia diz que Deus demonstrou ali a sua justiça, o mesmo ato
demonstra a justiça e o amor de Deus, mostrando que os atributos de Deus são harmônicos. Então, nós temos no versículo 25 que a morte de Jesus foi uma propiciação. O que é propiciação? É um ato substitutivo pelo qual se aplaca a ira do juiz. Alguém sofreu a penalidade devida por nós, Jesus, para aplacar a ira de Deus contra nós. Na cruz foi demonstrada a justiça de Deus, ou seja, que Deus não deixa o pecado impune. Na cruz, irmãos, nós vemos como Deus não deixa o pecado passar desapercebido, não deixa o pecado passar sem receber a retribuição. Se estamos salvos pela graça, saibamos que esta salvação teve um custo. Se Deus nos perdoou gratuitamente, saibamos que outro pagou o preço em nosso lugar. Se Deus nos demonstra sua misericórdia pela fé em Jesus, lembremos-nos de que Ele demonstrou sua justiça contra os nossos pecados, quando Jesus estava ali na cruz em nosso lugar. O fardo dos nossos pecados começou a ser colocado sobre Jesus quando ele estava no Getsêmani. Por isso que ele orava com tanta angústia, dizia: minha alma está angustiada até a morte. O seu suor converteu-se em grandes gotas de sangue. Ali começou o processo. Ele foi abandonado pelos discípulos, traído por um dos discípulos, Judas Iscariotes, julgado injustamente, condenado à cruz, mas não sem antes ser flagelado por chicotes, ter suas barbas e cabelos arrancados, ter recebido socos e cuspidas no rosto, ser-lhe colocada uma coroa de espinhos. Depois ele foi atravessado pelos cravos, no final por uma lança de um soldado, e o Pai ali o abandonou, porque os nossos pecados estavam sobre ele. Os pecados que faziam a nossa separação de Deus estavam sobre ele, e ali ele estava separado do Pai, abandonado, levando o fardo do castigo e do juízo. Por isso ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ali morria o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. O próprio Filho de Deus, eterno, onisciente, onipresente, onipotente, Deus de Deus, luz de luz, feito homem, morria enquanto homem para a expiação da nossa culpa, para nos obter uma eterna redenção. Meus amados irmãos, se a lei não convencer alguém do seu pecado, que a cruz o convença. Se com todos os alertas e ameaças da lei, se com todas as advertências da lei de Deus, o seu coração ainda está endurecido para não se considerar um totalmente pecador, porque é muito fácil dizer, como as pessoas dizem, errar é humano, achar que existem falhas episódicas em nossas vidas, mas que na maior parte das vezes nós somos virtuosos. Mas a Bíblia diz que até nas nossas justiças há imundície. Elas diante de Deus não passam de trapos da imundície, porque o coração humano procura ter vantagem até com o que de aparentemente certo faz, buscar crédito, respeitabilidade, argumento, reciprocidade, no que o seu egoísmo entra, de maneira direta ou indireta, nas suas pretensas boas obras. Se alguém não reconhecer o seu pecado pela espada da lei, pode reconhecê-lo aos pés da cruz, olhando ali o Filho de Deus, em quem não houve pecado e mancha, dilacerado, atravessado, ferido e morto. Naquela cena, irmãos, para a qual muitos virariam os olhos, dada a violência sofrida em alguém tão justo, naquela cena você pode ver a sua maldade, se ainda não a enxergou no espelho que lhe deu a lei. E é aí onde vem o arrependimento. Arrependimento é quando a pessoa sente a sua
maldade. Jó disse: eu me abomino no pó e na cinza. É quando a pessoa reconhece o seu pecado. Paulo disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aqueles que têm este senso da gravidade do pecado são os que podem se arrepender. Há muita gente que está longe do arrependimento, porque sequer já percebeu a gravidade do seu pecado. Lutero era um monge agostiniano dedicado, submetia-se a rigorosas penitências, ao ponto de desmaiar e desfalecer. Ia ao confessionário rotineiramente, buscando aquietar sua consciência culpada, sem encontrar esperança de perdão, até que um dia, numa torre, onde lia sobre a carta aos Romanos, ele entendeu o seu pecado podendo ser perdoado por Cristo. O seu pecado, ele já sentia o fardo, ele já via a angústia, mas ali a misericórdia que se apresenta nas boas novas reluziu, o evangelho brilhou, e ele pôs sua fé em Cristo e disse: eu senti-me renascer, como se as portas do paraíso me houvessem sido abertas. Mas Lutero era romanista. Posso lhe citar também evangélicos. John Wesley era filho de um pastor, criado por uma mulher devota, entre irmãos que eram fiéis da igreja anglicana. John Wesley começou um grupo de estudos em Oxford que recebia zombaria dos colegas, um grupo de estudos bíblicos. Foi ser missionário nos Estados Unidos, mas descobriu que não era salvo. Durante sua ida na embarcação aos Estados Unidos, ele se deparou com a possibilidade de morrer numa grande tempestade, angustiou-se e ali percebeu que não estava seguro de sua salvação. Os irmãos morávios falaram com ele, conversando com ele, entenderam que ele ainda confiava nas obras, que ele ainda achava que tinha alguma coisa com a qual ele poderia cooperar com Deus, ainda que Deus fizesse a maior parte das coisas para a sua salvação. Ou seja, ainda não estava vendo-se terrivelmente pecador em todas as áreas de sua vida. Os irmãos moráveis explicaram-lhe a necessidade do arrependimento e da fé em Jesus. Wesley entendeu a mensagem, mas ele ainda não conseguia chegar à fé. Ele escrevia para a mãe e dizia: mãe, eu sei que eu tenho alguma fé, eu creio em Jesus, eu sei que ele morreu por mim, mas a minha fé não é aquela de Gálatas 2:20, pela qual Paulo disse: eu estou crucificado com Cristo e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e esta vida que eu agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele chegou a evangelizar um homem que foi condenado à morte, e o homem encontrou salvação, e ele escreveu, lamentando, ele disse: eu conduzi uma pessoa à fé, mas eu mesmo não cheguei ainda a essa fé. E então, num determinado culto, quando se lia um comentário de Lutero a um dos livros da Bíblia, Wesley interrompeu e disse que naquele momento ele confiava em Cristo, totalmente em Cristo para a sua salvação, e sentia ali que os seus pecados haviam sido levados, e teve uma experiência de conversão, mas teve uma estrada de angústia e de culpa, porque a conversão, irmãos, é uma experiência profunda, não é uma emoção barata de um culto, todo manipulado para fazer você sentir um arrepio e depois lhe trazer à frente. É fruto de uma profunda reflexão sobre o que somos diante de Deus. É a luz de Deus brilhando sobre nós, para enxergarmos a nossa nudez, para reconhecermos a nossa miséria e corrermos para os braços de Cristo. Poderia eu lembrar-lhes John Bunyan, autor de O Peregrino. John Bunyan, quando criança, era um menino desobediente e transgressor. Quando chegou à idade adulta, casou-se, ficou mais estável, embora dizia que ainda era viciado em jogos. Ele um dia
sentiu por uma pregação que estava vivendo a vida errada e começou a frequentar a igreja aos domingos e honrar o dia do Senhor, mas ele não era convertido. Um dia ele estava no lugar e viu algumas mulheres comentando entre si sobre a experiência que haviam tido do novo nascimento, como haviam tido uma conversão poderosa e a paz que desfrutavam. Ele as admirou, disse: eu não tenho isso para a minha vida. Elas conversaram com ele. Depois um pastor o ajudou, mas ele ainda não teve uma experiência de conversão. Passou um ano depois, impressionado com aquelas mulheres e com a palavra do pastor, e indo à igreja. E de repente então ele teve uma experiência de conversão que o fez pregar o evangelho com tanta intensidade, que quando a lei proibiu pessoas de pregarem, e ele foi parado num culto porque estava pregando, alguém disse para ele: olha, se você comprometesse a não pregar, você não vai preso. Ele disse: pode me levar, porque eu não vou parar de pregar. E na prisão escreveu livros que nos abençoam até hoje. Meus amados irmãos, são pessoas que veem a seriedade do pecado, que chegam até uma experiência de conversão. Primeiro vem o arrependimento. A Bíblia Sagrada usa para a palavra arrependimento um termo grego que quer dizer mudança de mente, metanoia. O termo metanoia quer dizer mudança de mente, é o termo que se traduz por arrependimento. Muitas pessoas pensam que o termo arrependimento significaria primeiramente alguma coisa ligada às emoções. Não digo que não tem a ver com uma tristeza e pesar pelos pecados, daqui a pouco veremos que sim, mas arrependimento significa uma mudança de mente, uma mudança de perspectiva. A maneira como eu via a vida estava toda errada, e agora eu estou vendo que tudo em mim está desarrumado. Por isso, depois do arrependimento, deve haver mudança. Se o arrependimento é real, frutos dignos de arrependimento, a pessoa vai mudar a sua linguagem, vai mudar a sua maneira de vestir, vai mudar a sua maneira de agir, vai mudar tudo na sua existência, porque ela teve uma revolução na sua mente, através da lucidez que o Evangelho lhe trouxe. Mas ao ver as coisas de maneira diferente, ela vê a desarrumação moral em sua vida, ela sente profundo pesar. Lá na primeira carta, aliás, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7, ele fala sobre o arrependimento a partir do verso 10. Segunda aos Coríntios 7, a partir do verso 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. Há uma tristeza que nos é causada por uma operação de Deus em nossas vidas, que mostra-nos a gravidade do pecado e a nossa miséria. E essa tristeza que o Espírito Santo opera através da palavra de Deus, é essa tristeza que leva-nos ao arrependimento para a salvação. Então o texto diz: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Nenhum crente se arrepende de ser crente, se arrepende de não ter sido crente antes. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo, que é o desespero, opera a morte. Agora veja os frutos do arrependimento, versículo 11: porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados, ou seja, entristecidos, que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança. Em tudo mostrastes estar puros neste negócio. Vamos entender esse texto aparentemente confuso. Aqui está dizendo sobre coisas que o arrependimento produziu em nós, que a tristeza, segundo Deus, produziu em nós. Primeiro ele diz que produziu em nós cuidado. O versículo 11 diz: porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados. Aquele que se arrepende agora é cuidadoso, não leva mais uma vida leviana. Ele agora tem reflexão sobre os seus atos, tem cuidado
sobre sua vida espiritual. Aí a primeira parte diz que apologia. O que é apologia? Defesa. Note, não é a autodefesa, é a defesa de Deus. Quando uma pessoa, ela minimiza, suaviza, racionaliza, desculpa o seu pecado, ela está se defendendo. Não é essa apologia que está a se dizer aqui. A de que se fala aqui é a apologia de Deus, pela qual eu me condeno e reconheço a justiça de Deus. Essa apologia é a que nós vemos em Davi, no Salmo de número 51, versículo de número 4. Veja o que Davi diz: contra ti, ele diz a Deus, contra ti somente pequei, fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Davi diz: quem pecou fui eu quem fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que tu és justo quando falas contra mim, és puro quando me julga. Aquele que se arrepende defende a justiça de Deus. Jesus falou de um publicano contrito que entrou no templo e saiu salvo, mas ele entrou no templo de maneira que ele ficou distante do altar, tal era a sua vergonha. Diz a Bíblia que ele não ousava, orando, levantar a cabeça ao céu, sentindo sua culpa, e ele batia no peito, dizendo: sê propício a mim, que sou pecador. Aquele homem pedia misericórdia, mas sua atitude revelava que ele dizia: Deus é justo em tudo quanto diz, eu é que sou o transgressor. Aquele que se arrepende não se autodefende, defende a justiça de Deus, e na verdade por isso ele se acusa, ele bate no seu próprio peito. Lá em 2 Coríntios 7, voltando para o texto, diz: que apologia, que indignação. Aquele que se arrepende fica indignado consigo mesmo, com sua vida pretérita, com o tempo de sua desobediência e transgressão. Que temor! Ele agora tem temor e reverência, não vai andar pelo caminho dos ímpios levianamente. Que saudades! Saudade de quê? Saudade do estado original, quando o homem foi criado à imagem de Deus e o pecado não tinha borrado a nossa história. Saudade do projeto divino para o qual fomos originalmente criados. Que zelo! O que se arrepende agora, ele é zeloso. E a última parte é interessante: que vingança. Vingança de quem, pastor? Eu poderia dizer vingança do diabo, mas é a vingança da velha vida. Aquele que se arrepende e diz: eu fiz isso de errado, pois agora eu vou fazer o dobro para Jesus. O apóstolo Paulo diz: em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, trabalhei mais do que todos eles. Porque Paulo era tão diligente? Porque ele disse: eu sou o mínimo de todos os santos, não sou digno nem de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Todo o tempo perdido, todo momento em que ele perseguiu a igreja na sua incredulidade, agora, como crente, o levava a querer recompor o estado de coisas, a ganhar vidas, a salvar almas. Quando Davi, no Salmo 51 que lemos, ele pede perdão pelos seus pecados, ele diz o seguinte, veja só, Salmo 51, o que é que Davi diz? Versículo 12: torna a dar-me a alegria da tua salvação, sustém-me com espírito voluntário, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Davi diz: Senhor, me restaura, me renova, como ele diz no verso 10, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto, me perdoa, e eu vou ensinar aos transgressores os teus caminhos. Sansão diz: Senhor, dá-me força outra vez, e eu vou derrubar este templo dos filisteus. Que vingança! O crente salvo pela graça, irmãos, agora vai trabalhar para recompor aquilo do qual ele foi destruidor. Nick Cruz, líder de gangue, drogado, que esfaqueou inúmeras pessoas, convertido, se tornou um instrumento nas mãos de Deus para recuperar viciados, para ganhar marginais para Cristo.
É hora do que se arrependeu retribuir ao diabo o que o diabo fez de mal na vida dele, de carimbar o inferno com um novo comportamento, com uma diligência por servir a Deus. Veja, o arrependimento tem frutos. João Batista, quando pregava, veja o que ele dizia, Mateus capítulo 3. João Batista pregava e chamava pessoas ao arrependimento. Os que queriam se arrepender e se batizar deveriam confessar publicamente os seus pecados. Não era para João Batista não, era a Deus, mas na presença de todos. João colocava isso porque isso demonstraria veraz arrependimento. Mateus 3, a partir do verso de número 6. E eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Eu vou parar por aqui para continuar a ler daqui a pouco o restante. Mas veja, irmãos, já pensou um pregador já pregando uma mensagem duríssima de arrependimento, condenação do pecado? As pessoas que vinham para ser batizadas vinham se humilhando, confessando os seus pecados. E quando fariseus e saduceus ouviram João Batista e quiseram ser batizados, em vez de João Batista ir dando logo um glória a Deus, João Batista questionou a intenção deles. Será que vocês estão entendendo mesmo? Entenderam mesmo? Às vezes está cheio de gente na igreja que nunca teve uma experiência de conversão. João Batista estava lá perguntando: vocês entenderam mesmo? Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? E então ele diz no verso 8: produzei, pois, frutos dignos de arrependimento. Eu quero ver resultado, quero ver mudança de vida. No verso 9 ele diz: e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. João Batista estava desconfiado e disse: olha, venham para ser batizados arrependidos mesmo. Não achem que vocês têm privilégio porque são filhos de Abraão, porque nasceram no meio do povo de Israel, porque estão num povo que tem uma aliança com Deus. Não confiem nisso. Não digam para se convencerem de que estão salvos. Somos filhos de Abraão, que Deus pode até de pedra suscitar filhos de Abraão. Versículo 10: e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Por isso, irmãos, quando nós pregamos que a salvação é só pela fé, os católicos nos entendem mal e acham que nós estamos dizendo assim: eles ensinam que basta crer em Jesus, depois viver uma vida errada e vai para o céu. Mas a fé que nós pregamos, ela não existe sem o arrependimento. E arrependimento implica em a pessoa assumir uma nova atitude para com o pecado. Implica numa recuperação espiritual da consciência moral. Aquele que chega à fé não vai levar uma vida leviana, não vai se proteger para pecar, alegando que a salvação é gratuita, só pela fé, porque ele foi levado à fé através do arrependimento. A fé salvadora é uma fé existencial, não meramente intelectiva. É como alguém que está no meio de uma tempestade, que está relampejando, batendo os relâmpagos vizinho a ele, e ele está à procura de um lugar de refúgio e encontrou. É como alguém que está em alto mar, morrendo afogado, porque já desfaleceu de nadar, mas aí aparece de repente uma boia a qual ele vai se agarrar. A fé salvadora, irmãos, é a fé que põe a existência nas mãos de Cristo. Não é meramente saber quem Ele é e o que Ele fez. É um coração contrito,
É um coração que se sentiu culpado. É alguém que vê a maldade de seu coração, não vê saída para a sua condição em seus próprios recursos e olha para Jesus que por ele morreu na cruz. Ele pode ter ouvido essa mensagem 10.000 vezes, mas nessa hora essa mensagem vai brilhar como nunca. Ele pode ter aprendido desde criança que Jesus morreu por ele, mas agora tem um sentido que não é só intelectual, é existencial. Ele vê ali o escape, ele vê ali a porta, ele vê ali a salvação diante dele, na pessoa de Jesus. Spurgeon era filho de um pastor congregacional. Sua casa era cheia de livros, dos melhores, escritos pelos grandes mestres do puritanismo. Ele teve o privilégio de ler estes livros muito cedo e sentiu uma profunda consciência da gravidade do pecado, e ele se sentia terrivelmente pecador. Era um menino, mas se sentia terrivelmente pecador. Era filho de um pastor, mas não se confortou com isso, sabia que estava perdido. E um dia ele entrou numa igreja metodista. O pastor tinha faltado o culto, um homem muito simples, foi pregar, porque não tinha pregador. E aquele homem muito simples abriu lá no livro do profeta Isaías, onde Deus diz: olhai para mim e sereis salvos. Spurgeon dizia, o que aquele homem pregou era tão simples que não tinha praticamente pregação. Ele dizia algumas palavras e repetia o que estava no texto: olhai para mim e sereis salvos. Ele dizia: você é pecador, você precisa de salvação, e repetia o texto: olhai para mim e sereis salvos. E ele falava e dizia: olhai para mim e sereis salvos. E Spurgeon dizia: eu ouvi aquilo ali atentamente, até que ele olhou na minha direção, e os olhos dele se confrontaram com os meus, e ele disse: você não quer olhar hoje, jovem? Olhe para o Senhor Jesus. E ele disse: naquela hora eu olhei com o olhar da fé no coração, e eu fui salvo naquele dia e transformado pelo poder de Deus. A Bíblia diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, note, tudo se fez novo. É uma mudança integral de perspectiva. Até aquilo que eu fazia antes eu não faço mais como fazia. Antes eu bebia água só para matar a sede, agora eu estou bebendo a água e dizendo: meu Deus, obrigado pela água, foi o Senhor que criou esta água. Antes eu ia para o meu trabalho e pensava no dinheiro que eu ia ganhar no final do mês. Agora eu vou para o meu trabalho e penso como eu posso glorificar a Deus com os meus talentos, com as oportunidades, com as faculdades que Ele me deu. Tudo se fez novo, porque até o que era feito e continua a ser feito não é feito do mesmo jeito e pelos mesmos motivos. Tudo agora é novo. Jesus está presente em todas as áreas da nossa vida. Lá na cruz, Deus não demonstrou só a justiça, como disse eu, Ele demonstrou também o seu amor. Meus amados irmãos, é isso que evoca a fé do nosso coração. Como Deus pode não nos salvar se Ele esteve disposto a uma coisa tão grande por nós? A Bíblia Sagrada diz lá em Romanos, capítulo de número 5, o seguinte, Romanos 5, versículo 8: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando eu descubro quão pecador eu sou, irmãos, é que eu tenho que descobrir o quanto Deus me ama. Se você não descobrir quão pecador é, você não entende de que buraco Deus te tirou. Primeiro a gente tem que chegar àquela conclusão de Paulo: em mim mesmo não habita bem algum para eu ver. Deus não tinha nada em mim que reclamava sua intervenção a meu favor, mas Ele o fez. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu vou ler a partir do versículo 6, Romanos 5, a partir do 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova
o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, não há palavras para descrever, que deu não só para a vida, deu para morrer, deu para sacrifício. Amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia fala em Efésios do amor de Cristo, que excede todo entendimento, e segundo aos Coríntios 5, a Bíblia diz: porque o amor de Cristo nos constrange. Quando descobrimos o amor que Ele nos teve, fomos constrangidos. Jesus disse: quando eu for levantado da terra, referindo-se a ser levantado no madeiro, Ele disse: a todos atrairei a mim. Quando percebemos o amor que Ele nos tem ali, nós sentimos uma atração na direção dEle, para ir a Ele, para entregar a nossa vida a Ele. Lá em Romanos 8, Paulo diz: se Deus não poupou a seu próprio Filho, antes o entregou por nós todos, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Note, com Ele. Você não recebe nada de Deus sem Ele, é com Ele. Mas se Deus não poupou nem a seu próprio Filho, como não nos dará com Ele todas as coisas? Isso é um convite a uma fé que abraça o amor de Deus. Paulo diz: eu era hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, eu fui circuncidado ao 8º dia, tive esses privilégios, regalias entre os judeus, fariseus, segundo a lei, eu era tido como irrepreensível, mas considerei isso como nada, para ganhar a Cristo. Pelo conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, eu perdi todas estas coisas e considero-as como nada, por Cristo. Quando alguém conhece o amor que Jesus teve por nós, tudo mais, irmãos, fica secundário. Somos atraídos, absorvidos por esse amor. E aí é onde vem esta fé existencial que eu falo. Nós não cremos em informações sobre Jesus. Ele é Deus, o Filho de Deus meramente. Ele morreu na cruz, nós cremos nele. Nós confiamos na sua pessoa, nós nos abrigamos dele, nós entregamos a ele a nossa vida para que ele nos salve. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele nos convidou a uma rendição, quando ele disse: vinde a mim os cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Como quem disse: rendam a mim, parem de lutar, eu posso trazer alívio. Mas se você prestar atenção, verá que os convites de Jesus sempre presumiam que a lei já tinha feito o seu efeito na pessoa. Quem tem sede, vem a mim e beba. Tem gente que nem sede tem, porque ele ainda não viu a profundidade do seu pecado. Vinde a mim os cansados e sobrecarregados pela culpa. Tem gente que não está nem se sentindo culpado ainda. É preciso primeiro ser ferido pela lei, para ser um cansado e sobrecarregado, a quem ele destina um convite, para ser um sedento, a quem ele destina um convite. Em Romanos 8, nós temos uma passagem sobre isso. A meu ver, ninguém a interpretou melhor do que John Wesley. Romanos 8, versículos 14 e 15. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. E o verso 16 diz: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Antes de morrer, o pai de John Wesley disse para os seus 2 filhos, John e Charles, ele disse: meus filhos, procurem o testemunho interior do Espírito. É a prova da verdadeira religião, o testemunho interior, o Espírito Santo testificando com o Espírito de vocês que vocês são filhos de Deus. John Wesley levou isso profundamente a sério e buscou esse testemunho interior e achou quando converteu-se. Mas John Wesley explica uma coisa interessante acerca do versículo 15, que diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão ou de servos,
para outra vez estardes em temor. Então dá a entender que eles já receberam em algum momento passado esse espírito de escravidão. E aqui está dizendo que não receberam a segunda vez o de escravidão de novo, senão eles voltariam a ter temor, porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O que John Wesley disse foi que você só receberá o espírito de filho, este que é o de adoção, pelo qual nós chamamos a Deus de Pai, se antes disso você tiver recebido esse espírito de servo, de escravidão, que traz temor. Para ele a humanidade foi dividida em 3 grupos. Ele diz: nós temos o profano, que Paulo tantas vezes fala nas cartas, como na carta aos Efésios, homens entenebrecidos de entendimento, separados da vida de Deus pela dureza de seus corações, entregues aos deleites, sem sentimento, para com avidez cometer toda sorte de pecado. É aquela pessoa que não está nem aí para o pecado, ela está vivendo uma vida epicurista, uma vida hedonista. Para esta pessoa chegar a Cristo, ela não vai chegar só num culto festivo, que está todo mundo lá cantando, senão ela está só transformando a festa lá de fora na festa daqui de dentro. Ela tem que primeiro receber o espírito de servo e entrar em temor. John Wesley disse que quando ele se converteu, ele disse: naquele dia eu não era como um incrédulo vulgar, eu tinha já o espírito de servo, eu tinha o espírito de temor. É preciso a pessoa passar pela ferida da espada da lei, é preciso ela enxergar a justiça na cruz, antes de enxergar o amor, é preciso ela ver a gravidade do seu pecado. O Espírito Santo primeiro dá-nos o espírito de temor, que nos leva ao arrependimento, para então, através da fé, nós recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador, correndo para Ele como nosso refúgio, tendo como um tesouro escondido a pérola de grande valor, o sentido da nossa vida. Paulo diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. João diz: quem tem o Filho de Deus tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Quando Jesus se torna tudo para nós através da fé, quando nós recebemos este amor imensurável de Deus que deslumbra a nossa alma pela fé, então nesse momento os nossos pecados são perdoados, recebemos o espírito de adoção de filhos, para já não mais estarmos em temor, mas estarmos aconchegados com Deus, clamando Abba, que quer dizer Pai, Paizinho, um título terno para se dirigir a um Pai. Portanto, reconheça nessa noite os teus pecados, reconheça que você é um pecador. Não é um pecador ocasional, que na maior parte do tempo é um virtuoso, é um pecador constante. Deus vê o seu coração. Em nós mesmos não há bem algum. De um impuro como Adão transgressor não pode vir o puro. Saímos de um tronco contaminado. Reconheça a gravidade, arrependa-se, bata no peito onde está a fonte da maldade do seu coração, mas peça a Jesus: cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto, busque perdão para os seus pecados, reconciliação com Deus, contrito, arrependido, arrependida, lance-se aos pés daquele que pode mudar a sua vida nessa noite. Vamos ficar de pé. Soberano e altíssimo Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, abre os olhos do entendimento. Ó meu Deus, abre os olhos do entendimento, contrista o coração para arrependimento, Senhor. Traz vidas, ó Pai, para se refugiarem em Cristo.
e confiarem nele como único e todo suficiente Salvador, em renderem-se a ele como Senhor de suas vidas. Faz isso nessa noite e glorifica o teu nome. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Se houver alguém nessa noite que diz: pastor, eu não tenho certeza da minha salvação, eu hoje vi a gravidade do meu pecado, eu quero entregar o meu coração a Deus, levante sua mão e nós vamos orar por você. Se houver alguém que estiver desviado, desviada, você conhece a palavra, mas se distanciou, quer se reconciliar com Cristo, levante a sua mão e nós vamos orar por você. Ou saia logo do seu lugar, venha aqui à frente e nós iremos orar por você nessa noite. Se houver alguém, faça-o agora. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, é o que a Bíblia nos diz. Se houver alguém nessa noite, faça como eu, no meu lugar, levante a sua mão, iremos orar pela tua vida hoje aqui. Ó Deus, que tua palavra, Senhor, fale aos corações e produza efeitos, ó Pai, que como em John Bunyan e outros, se prolonguem para além desse momento e colham o seu fruto. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Algum aviso, irmãos, nessa noite? Alguém tem avisos a dar?